Bom, então, continuando o capítulo 5 dos missionários, né? Nós estávamos vendo que o André estava muito preocupado com a situação do rapaz, né? E que estava envolvido com aqueles vibriões todos na parte sexual que a gente viu no capítulo anterior. E aí ele perguntou, né? Não dá para fazer nada, não dá para tirar. Aí o Alexandre falou: quem tem que tirar é ele. É ele quem tem que mudar de atitude, né? É, se ele não quiser, não tem o que fazer, né? E aí ele pergunta: mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? E o Alexandre falou: os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto mandaram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, se agregaram de novo os companheiros infelizes. Ou seja, se eu não quero sair da situação, como a gente falou, né? Eu não consigo. E se alguém ajudar e tirar pela gente, a gente acaba atraindo de volta, porque na verdade a gente quer aquilo. Então não adianta alguém assim, eu quero ajudar, eu vou tirar. Se não voltar o mesmo, vem outro, porque a nossa atitude continua a mesma, o nosso desejo continua o mesmo. Então, se eu estiver muito triste e alguém vier e me anima, enfim, me faz esquecer aquela tristeza, eu chamo outra tristeza. Eu lembro de outra coisa triste, ao invés de continuar lembrando de coisas alegres para mudar o padrão de vida, eu lembro de outra tristeza, de outra coisa que aconteceu, enfim, eu continuo na tristeza. É isso que ele está querendo dizer para a gente, né? Então, a gente tem ajuda, sim, desde que a gente de verdade queira, porque não adianta o outro vir ajudar a gente e a gente chamar o problema de volta. A gente continuar querendo aquele problema, né? E André perguntou: mas vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares? Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na troca contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei: quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Aí Alexandre fala: semelhante recurso não foi esquecido. Essa providência vem sendo feita com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal.
Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério no nosso plano e aguardamos que a semeadura dos ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Nesse instante, voltamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava e o rapaz dizia: faço o que posso, mas não consigo obter a tranquilidade interior. E a mãe, em tom triste, dizia: acontece o mesmo comigo. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião das nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo, como um náufrago sem orientação. E como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que ocupavam sua mente, o filho disse: eu te compreendo, mãe. Compreendo, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras imensas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a mão na fronte da menina, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos presos às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar, esquecer, as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejem, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo das vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Por acaso não permaneceremos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer só para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, os nossos benfeitores do além não nos querem para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando o tom de voz, com desejo de demonstrar a ternura filial que vibrava na sua alma, ela acrescentou: mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa, no fundo da consciência, não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração.
não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. E, em virtude do instrutor interromper a operação magnética, e porque me encontrava perplexo diante da facilidade com que a menina recebia os pensamentos de Alexandre, quando observei tanta complexidade no serviço da psicografia, expus ao orientador amigo a pergunta que me assaltava o espírito. E sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, você observa o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos comungam da mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sobre nossos olhos uma velha irmã e um filho maior completamente ambientados na exploração inferior dos amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeita troca de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta de vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos da nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diferentes. Ela consegue perceber nossos pensamentos e traduzir em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico de mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que recebeu dos benfeitores que prepararam a sua presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano das emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados na maledicência, na revolta, na hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofrem desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do passado, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos.
vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a troca magnética para que nos traduza as ideias essenciais. E aí eu perguntei: isso significa que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes faculdades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou: não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, e as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens do jogo da vida, mas dependerá dela o ganhar ou perder. Futuramente, né? A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e deles receber os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, e que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilégios na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. Então, nós temos que pensar o seguinte, gente: o maior fenômeno da mediunidade é a própria doutrinação, ou seja, é a mudança interior. No caso da menina, ela é médium intuitiva, ou seja, ela não é candidata a desenvolver fenômenos mediúnicos de fala, de escrita, sei lá, né? Ela ajuda através da intuição. Quantos de nós só dá valor ao que ouve dos espíritos desencarnados, ou seja, das comunicações, e não damos atenção aos encarnados que dizem ou escrevem bons conteúdos só porque esses conteúdos não são psicografias? Quantos encarnados, pessoas do bem, pessoas inspiradas, iluminadas, não recebem de nós a devida atenção só porque não são eles que dizem ou escrevem. Quer dizer, são eles que dizem ou escrevem, eles não assinam como psicografia, não dizem foi o espírito tal quem mandou essa mensagem, né? E quanto à menina, Alexandre esclarece que como ela ainda está ligada, ou melhor, como ela não está ligada a espíritos inferiores, ela tem potencial para ter uma boa encarnação, mas que isso vai depender dela, da conduta dela. E aí ele conclui, né? Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. A influência espiritual é muito mais grave do que podemos imaginar, e o exercício mediúnico, como diz Allan Kardec, é coisa santa e deve ser vivida santamente. Isso é, deve ser a mediunidade com Jesus. Ok?
Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.